Esse vídeo é para médicos e estudantes de medicina que sonham com a revalidação do diploma na Alemanha. Vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência. Eu sou a Sara Schomer, eu sou médica formada pelo FRJ, estou participando desse processo de revalidação também. E vou contar um pouquinho da minha experiência de começar o alemão do absoluto zero e chegar no nível C1. Vou contar para vocês também materiais, dicas e tudo que vocês precisam também para chegar lá. Acho que a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é para desmistificar aquela questão de que o alemão é muito difícil, que a gente precisa, jamais chegaria ao nível, dos níveis mais altos, porque a gramática é difícil, porque tem palavras muito difíceis. Claro, o alemão não é fácil, ninguém pode dizer isso. Mas conforme você vai progredindo no seu estudo, vai entendendo a lógica do alemão, o alemão é muito matemático, então acaba sendo uma linguagem que você, com o passar do tempo, vai se acostumando com a regra e não tem grandes surpresas depois. O início é um pouquinho mais conturbado, mas depois é uma outra língua, assim como o inglês ou qualquer outro idioma que você tenha aprendido. Não é tão diferente assim como a gente imagina. No início, nos primeiros níveis, A1, A2, eu prefiro focar no estudo com aplicativos. Tem aplicativos hoje muito bons, que vão te dar esse primeiro direcionamento no vocabulário, nas regras gramaticais mais básicas. As minhas indicações são Busuu e Duolingo, são os aplicativos que eu mais uso na hora de aprender um idioma novo. Então, o Busuu, ele tem uma grande vantagem que eu acho, que ele vai explicando a matéria conforme ele vai trabalhando exercícios, enquanto que o Duolingo muitas vezes tem que ficar adivinhando qual que é a regra para conseguir progredir. Acho que a melhor coisa é uma associação dos dois aplicativos. Vídeos do YouTube também tem de sobra, então eu acho que você precise participar de cursos específicos de alemão, em escolas e tudo mais. Eu acho que você consegue fazer tudo isso em casa sem problemas algum. No YouTube tem vídeos que você pode digitar, até mesmo em português, explicando as regras gramaticais mais básicas, as regras de pronúncia, tudo isso você consegue fazer de graça ou pagando muito menos nesses aplicativos também, por exemplo. No nível mais avançado, que seria o intermediário, o B1 e o B2, aí os aplicativos já não trazem mais tanto efeito, não te ajudam mais a continuar progredindo. Nesses casos, o que eu mais gostei foi me ancorar nos materiais didáticos e já começar a preparação para as provas. Então, os materiais que eu usei foi o Sicha, que seria o livro didático, que ele vai te dar ali os textos, um pouquinho do vocabulário daqueles níveis, as regras gramaticais que ainda faltam. Eu não sou muito a favor, de fazer aquele estudo de gramática da página 1 à página 200. Eu acho que é muito mais produtivo você estudar na gramática conforme aquilo vai aparecendo para você, em vez de estudar simplesmente todas as regras e depois não conseguir aplicar direito. E além disso, eu contratei uma aula particular por semana para conseguir treinar tanto a pronúncia, então não só a pronúncia, mas a conversação em si, a habilidade de conversar, e também a correção das redações. Acho que isso é uma coisa muito difícil de fazer sozinho, você erra e você não percebe muitas vezes o erro, então ter alguém ali para indicar os seus erros gramaticais ali a partir do B1, B2, vale realmente muito a pena isso. E o restante eu continuei estudando sozinha, a parte de gramática, mais vídeos do YouTube. Adoro assistir canais que vão explicar um pouquinho algumas pequenas diferenças sutis que não é tão fácil você encontrar assim na internet. Então tudo isso vale a pena a gente fazer a partir do B1, B2. E também estudo para as provas, que ele é completamente diferente de um curso ou dos próximos materiais que você está usando, etc. É um estudo que ele é focado para a prova, então você precisa entender como a prova vai te cobrar aquilo, como é que tudo aquilo funciona de fato na prática ali naquela prova, no tempo que ele tem, nos padrões que a prova espera que você escreva ou que você faça. Então tudo isso é um estudo um pouquinho diferenciado. Dos livros, eu adorei a sequência que eu usei, dos livros voltados para a prova. O primeiro livro que eu usei chama Mit Erfolg zum Deutsch Zertifikat. Ele tem para vários níveis diferentes e eu adoro a lógica como ele vai explicando. Ele vai te dando pequenos exercícios. O primeiro livro é o Übungsbuch, então ele vai te dando pequenos exercícios para explicar como é que é a prova. Então, por exemplo, uma redação, ele não vai te dar a redação inteira para você escrever. Ele vai te mostrando como fazer a introdução, aí você faz algumas introduções. Como é que você defende um ponto de vista, aí você vai e escreve um pouquinho. Então, ele vai montando ali parágrafo a parágrafo a estrutura que você vai usar na prova. Depois disso, existem os livros também de treino. Então, tem o próprio Mit Erfolg, esse mesmo livro, mas uma outra versão, que é o Testbuch. Então, você vai usar como se fossem as mesmas estratégias agora numa prova para valer. E também outras edições de outras editoras, como Cornell, que é o Prüfungstraining, e dentre outros. Então, o mais importante aqui é que você
faça muitos simulados, que você conheça de fato como é a prova para você conseguir ter o melhor desempenho. Dito isso, queria também encorajar vocês, dizer que a gente precisa dar aquele start inicial, a gente sempre fica aquilo no plano, né? Eu vou aprender, mas a gente tem que de fato colocar a nossa rotina, e mesmo que pareça impossível, quando a gente vai seguindo passo a passo, dia após dia, a gente consegue chegar lá sim. E se você tiver qualquer dúvida ou quiser conversar mais sobre isso com a gente, fique à vontade. O meu arroba é o Método Questiona. Vai ser um prazer conversar com você sobre isso e também vê-los lá na Alemanha. Grande abraço!